daquele help em geometria plana e vamos falar sobre segmento de reta e semi-reta. São esses dois elementos aí, duas partes da reta que a gente vai discutir as características hoje, ok? Então, semi-reta, como eu acabei de dizer, é uma parte de uma reta que tem origem e ela cresce infinitamente apenas em um sentido, ok? Então, eu tenho o ponto A e o ponto B, ok? Se eu determino o A como sendo a origem, isso significa que a minha semi-reta vai começar em A, vai passar por B e vai continuar crescendo para o lado de lá. E o nome para essa semi-reta é um nome específico. É a semi-reta AB, tá ok? Com a setinha no sentido de B. Então, o que acontece? O ponto que determina a nossa origem é o primeiro ponto que a gente vai representar, ok? Então, se ela começa em A, é a semi-reta AB. Pensa comigo, nessa outra semi-reta, tem o ponto A e tem o ponto B. Só que, diferentemente da anterior, eu decidi que o meu ponto, origem, é o ponto B. Então, ela vai começar em B, vai passar por A e vai continuar crescendo aqui nesse sentido. Ela tem um nome específico. Ela é a semi-reta BA, porque nós somos obrigados a colocar o ponto que representa a origem no primeiro elemento da nossa representação do nome da semi-reta. Então, essa é a semi-reta que começa em B e vai no sentido de A, tá ok? Bom, terminando a semi-reta ela tem apenas um sentido, tá ok? Ela vai para cá ou ela vem para cá. O segmento de reta, ele é uma parte da reta limitada, tem um começo e tem um final. Então, se eu tiver aqui o ponto A e o ponto B e traçar uma linha reta que liga esses dois pontos, o que acontece? É o segmento de reta AB ou é o segmento de reta BA. E a gente coloca em cima um segmento de reta, sem aquela noção de crescimento infinito para nenhum dos dois lados, indicando que esse é o segmento que começa em A e termina em B, e esse é o segmento que começa em B e termina em A. Vamos olhar no desenho? Começa em A e termina em B. Começa em B e termina em A. É o mesmo segmento, então a gente pode representar dessa forma. Lembra da diferença? Para segmento de reta, não interfere qual é o ponto que a gente vai representar no nome, né? Na posição inicial. Na semi-reta é extremamente importante. Aquele ponto em que a semi-reta começa e a partir dali ela cresce indefinidamente, ele é o primeiro ponto que a gente coloca na representação do nome dela. Então, começou em A, o primeiro ponto que a gente vai escrever é A. Passou por B, então é AB, setinha para o lado de B. Começou em B, então B é o primeiro ponto que a gente vai escrever. Passou por A e cresceu infinitamente, setinha no sentido de A, ok? Bom, voltando para os nossos segmentos, a gente tem duas noções, segmentos consecutivos e segmentos colineares. Segmentos consecutivos, a gente tem ideia de consecutivo é uma coisa que vem logo depois da outra. Então, a gente consegue interpretar que segmentos consecutivos são aqueles em que eles possuem um extremo, uma extremidade em comum, tá ok? Então, eu posso ter esse segmento aqui, ó, AB, tá ok? E eu posso ter esse segmento aqui, ó, BC. Eles são consecutivos porque eles possuem a extremidade B em comum. Assim como eu posso ter aqui, ó, o ponto D, D, E, F. Lembrando que segmentos consecutivos podem estar numa mesma reta ou não, ok? Então,
AB e BC são consecutivos, porque possuem uma extremidade comum, um único ponto comum ali. E DE e EF também são consecutivos, porque onde termina o DE, começa o EF, tá certo? E segmentos colineares. Lineares, a gente lembra de linha. Colinear, mesma linha, tá ok? Então, são segmentos que estão sob a mesma reta. Precisa ter ponto comum? Precisa não ter ponto comum? Não defini isso. Eu disse que são segmentos que estão na mesma reta. Então, eu tenho essa reta aqui, ó. Segmentos colineares. O AB, certo? E o CD. Olha só, não tem nenhum ponto comum. Todos os pontos do segmento AB estão aqui, todos os pontos do segmento CD estão aqui. São colineares. Outro tipo de representação. Eu tenho segmento A, B e o segmento CD. Olha, todos os pontos do segmento AB estão aqui, não é isso? E todos os pontos do segmento CD estão aqui. Eles possuem esses pontos em comum. Tem problema? Não tem problema. Segmento colinear são segmentos que estão na mesma reta. AB é um segmento que pertence a essa reta grandona aqui. E CD também é um segmento que pertence à mesma reta. Tudo certo. Agora, a gente pode ter sobre a mesma reta suporte segmentos que são consecutivos e que são colineares também. E é isso que a gente vai identificar aqui agora. Olha só, segmento A, B e segmento B, C, ok? São dois segmentos, AB e BC, que estão sob a mesma reta e onde termina um, começa o outro. Ou seja, eles possuem uma extremidade em comum, determinando que eles, além de serem colineares, por estarem na mesma reta, eles são também consecutivos. Gravou aí, pessoal? Agora, falando em segmento de reta, a gente vai interpretar a situação de como medir. Primeira coisa que a gente faz é estipular uma unidade de medida, ok? Como unidade de medida padrão, e a gente identifica quantas vezes essa unidade de medida cabe dentro do nosso segmento. Isso foi feito aqui, ó. A gente tem o segmento AB e nós estabelecemos como a unidade de medida padrão como sendo aquele pedacinho e nós identificamos que nós temos 1, 2, 3, 4 pedacinhos iguais. Então, a medida desse segmento é 4. Se eu estivesse medindo com a régua, a nossa régua mede em centímetros, então a medida seria 4 centímetros, ok? E aí a nossa unidade de medida padrão não seria um pedacinho de segmento, mas sim 1 centímetro. Guardou aí? Agora a gente vai aprender uma palavrinha nova, que é congruência. O que são segmentos congruentes? São segmentos que possuem a mesma medida, tá ok? São segmentos do mesmo tamanho. Observa que nós temos o segmento AB, CD, EF e GH. O AB, ele mede 2. O EF, ele mede 2. Eles estão em posições diferentes, mas eles possuem a mesma medida. Então, AB e EF são congruentes. O CD mede 3. O GH também. Estão em posições diferentes, mas isso não interfere no nosso raciocínio. Então, CD e GH são congruentes. Eu não posso dizer, por exemplo, que um segmento AB que mede 2 centímetros, ele é congruente ao segmento CD que mede 2 metros. Não são congruentes, porque 2 centímetros é uma medida pequenininha, 2 metros é uma medida grandona, tá ok? Mesmo que a gente tenha repetido o nosso 2, a gente utilizou uma unidade de medida padrão, que para um foi centímetro, pequenininho, e para outro foi metro, grandão. Entendeu, pessoal?